Imagine estar em um momento super importante. Uma reunião de negócios, um encontro romântico ou mesmo uma apresentação pública. De repente, sem aviso, aquele som inconfundível escapa e todos os olhares se voltam para você. Este é o pesadelo e, ao mesmo tempo, o riso garantido de muitos que, literalmente, deixaram escapar na hora errada. Muitos momentos hilários e constrangedores como esses foram vividos por algumas pessoas. Serão essas situações mal cheirosas que você vai assistir hoje. Eu sou o Pockey e o vídeo de hoje é Pessoas que peidaram na hora errada. Gisele Bicalho, participante do Big Brother Brasil 20, ficou conhecida por seu carisma e personalidade extrovertida. Além de seu senso de humor, ela viralizou nas redes sociais por soltar diversos puns durante sua participação. Seus momentos de descontração e autenticidade foram marcantes e renderam muitos memes. A espontaneidade de Gisele conquistou o público, fazendo dela uma figura querida e bastante lembrada entre os fãs do programa. Ela visivelmente não se importava em liberar os gases e fazia isso quando tinha vontade, sem medo de que o microfone captasse ou alguém notasse. Em vários momentos, ela fazia com que os demais participantes tampassem o nariz ou se afastassem devido aos puns que soltava. Segundo os participantes e amigos, o cheiro não era nada agradável. Desde que o judiciário começou a realizar sessões por meio virtual com mais frequência, em razão da pandemia, cenas inusitadas começaram a aparecer durante os julgamentos. É o caso de uma sessão por videoconferência no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Na ocasião, o procurador Paulo Padro esqueceu o microfone ligado e acabou soltando um pum. O acontecimento desconcertante ocorreu enquanto o advogado Bruno Boaventura estava com a palavra. Após o episódio, o procurador se desculpou pela deselegância. Segundo ele, teve 2 momentos em que se descuidou com o microfone e, se por acaso foi deselegante ou causou mal-estar, pediu desculpas. A cena é de fato muito constrangedora e a cara de vergonha alheia é bem nítida na expressão de todos. Se Vossas Excelências pegarem a lei de responsabilidade fiscal, que é o que nós estamos querendo também para essa lei, a lei que foi aprovada pela... O som do pum ficou bem claro e nítido, deixando o procurador sem ter como se justificar pelo ocorrido, e ele achou melhor se desculpar do que ignorar o que aconteceu. Me descuidei aqui com o microfone. Se por acaso eu fui deselegante ou causou algum mal-estar, queiram me perdoar, por favor. Para muitos internautas, apesar do constrangimento, ele fez o certo. Um torcedor e influenciador brasileiro conhecido como Magalzão viralizou nas redes sociais após protagonizar uma cena bizarra durante um jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014. Na cena, ele aparece em uma parte mais exclusiva da torcida, onde a atriz Bruna Marquezine, que namorava o jogador Neymar na época, também estava. Foi então que ele soltou um pum e resolveu gravar a situação para flagrar a reação de Bruna, que obviamente colocou a mão no nariz e ficou sem entender nada. Magal filmou tudo e quando Bruna percebe, pede para que ele pare de gravar. Aparentemente o peido estava bem fedido, afinal a reação de Bruna não é nada agradável. Aparentemente os dois se conheciam, pois ao empurrar e pedir para que ele parasse de filmar, ela parece fazê-lo em tom de bom humor. Em um programa esportivo chamado A Grande Jogada, da TV Diário no Ceará, o apresentador conversava com comentaristas através de chamada de vídeo, como de costume. Porém, em determinado momento, um dos comentaristas soltou um som alto e inusitado que parecia ser um pum. E claro que o momento viralizou. Antero Neto, o apresentador, conversava com Tom Barros e Wilton Bezerra, quando o som estridente veio da chamada de vídeo de Wilton, levando muitos a crer que ele havia soltado um pum ao vivo. A situação foi tão inusitada e engraçada que o apresentador e um outro comentarista no estúdio tentaram disfarçar, mas não conseguiram e começaram a rir ao vivo. Em poucos minutos, o momento já estava rodando pela internet. Esse um está marcando o outro, de repente, pode ser que seja isso que aconteça. André, tá preparado?
tanto ansioso. A repercussão foi tão grande que na edição seguinte do programa, resolveram explicar o que realmente aconteceu. Para a surpresa de todos, o barulho foi causado por uma furadeira usada pelo vizinho de Wilton Bezerra no exato momento da transmissão. Mesmo com a explicação, muitos espectadores continuam acreditando que o som foi realmente um pum e que o jornalista apenas tentou abafar o caso com a justificativa. Um vídeo caótico do que seria um pum soltado dentro do ônibus viralizou na internet. Devido à ocorrência, o motorista teve que parar o veículo e os passageiros passaram mal e precisaram de atendimento médico. Nas imagens feitas por pessoas que passavam pelo local naquele momento, podemos ver diversos passageiros saindo do transporte tampando o nariz, com expressões de desconforto, enquanto outros passavam mal e queriam desmaiar devido ao cheiro que circulava no ar. Rapidamente, o vídeo viralizou por todos os cantos da internet, sendo passado que tudo teria sido ocasionado por um peido, o que gerou certa desconfiança. Sabemos que um pum pode causar um cheiro bem ruim e desconfortável, mas não a ponto de ter que parar um veículo e fazer pessoas desmaiarem. Investigando melhor, descobriu-se que, na verdade, tudo foi causado por um spray de pimenta que foi utilizado por um passageiro durante uma briga dentro do transporte. Felizmente, todos ficaram bem. A influenciadora digital conhecida como GK estava fazendo um story em seu Instagram com a presença de Anitta, quando ao responder uma dúvida de um fã sobre peido, Anitta aproveitou o assunto para soltar um durante o vídeo. A dúvida do fã era se elas já tinham soltado um pum e fingido que não eram elas. Anitta então respondeu que sempre avisava quando ia soltar um pum e que, inclusive naquele momento, ela ia soltar um. O barulho veio e GK ficou impressionada com a amiga. A influenciadora ainda comentou que estava fedendo, mas Anitta garantiu que não. O momento foi compartilhado nas redes sociais de GK e rapidamente viralizou pelo país. Soltei um pum e fingi que não fui eu. Não, eu sempre aviso, inclusive eu vou soltar um agora. Pô! Anitta ri da situação e afirma ser verdadeira quando o assunto é pum, já que é uma necessidade fisiológica do ser humano liberar os gases e que ela não tinha problema nenhum com isso. Agora foi a vez de um pastor viralizar na internet ao não perceber que já estava ao vivo para seus seguidores quando resolveu soltar um pum. Na live, o pastor aguardava entrar ao ar, mas não percebeu que já estava sendo transmitido quando decidiu se aliviar ali mesmo. Ele chega a descolar o bumbum da cadeira e o barulho é bem alto. Logo depois do pum, ele volta à posição normal e dá início à live, dando boa noite aos seguidores. Porém, mal ele sabia que a live já estava sendo transmitida e o pum teria sido seu verdadeiro boa noite. Pensou? Bicho. Meu Deus. Boa noite. O momento viralizou na internet depois que seguidores compartilharam o corte do pum nas redes. Não se tem informações concretas, mas aparentemente o pastor não se pronunciou sobre o ocorrido. Um peido mortal interrompeu a sessão ordinária da Câmara de Vereadores de São Mateus, no Espírito Santo. Os vereadores estavam votando projetos e requerimentos quando, de repente, alguém soltou aquela bufa que se espalhou por todo o plenário da Câmara. Imediatamente, o fedor tomou conta do local e é possível ver pelas imagens as pessoas começando a sair do lugar devido ao cheiro insuportável. O presidente da Câmara até tentou seguir com a sessão, mas logo depois, também não aguentando o cheiro, se pronunciou dizendo que a sessão seria anulada naquele momento por conta do odor, que estava difícil de suportar. Eu suspendo a sessão. Pronto. Ele tá nesse interrompendo momento a sessão. porque tá difícil aqui, pessoal. Porque soltar é o gás, né? É o gás. Segundo informações, as pessoas que assistiam à sessão no local começaram a tossir e um dos vereadores chegou a passar mal. Imagens das pessoas que acompanhavam a sessão mostram as mesmas tampando o nariz e tendo dificuldade para respirar. A flatulência de um dos participantes do Power Couple, reality show exibido pela Record, gerou um grande mal-entendido na casa em 2019, gerando também uma grande repercussão na internet. A participante Camila estava sentada na sala ao lado dos demais participantes, quando a maioria começou a se levantar e ir embora do local. Camila se sentiu desconfortável e comentou o fato, achando que estivessem se afastando porque não gostavam do que ela falava. Porém, mal ela sabia que um pum teria causado
aquilo. Um dos participantes soltou uma bufa e, por conta do cheiro, a maioria que estava ali saiu sem sequer explicar. Uma outra câmera filmou o momento em que o participante André Coelho solta o pum na cozinha, bem alto, e as pessoas que estavam lá começam a sair. Camila, que estava por perto mas não percebeu o pum, acha que se trata de sua presença e fica triste. O momento viralizou, gerando muitas gargalhadas. A entrevista da atriz Marina Rui Barbosa é considerada por muitos internautas uma das mais divertidas do programa Lady Night, apresentado por Tata Werneck na Rede Globo. Exibida em 2017, a atração se tornou um clássico e continua gerando muitos memes, especialmente devido ao suposto pum que a atriz teria soltado durante a conversa. Acho que... Aí você responde sem o som. Ah, tá. Que barulho foi? Durante a entrevista, enquanto as duas conversavam, um barulho peculiar foi captado pelo microfone, levando a apresentadora a fazer várias piadas sobre o incidente. Tata brincou com a situação, perguntando que som era aquele e insinuando que o pum de Marina teria saído em ré, fazendo uma referência musical. Que barulho foi? Cara, o seu peido é em ré, é tipo... É o som dos anjos. A atriz, visivelmente constrangida, ficou vermelha e não reagiu de forma clara, o que deixou muitos pensando que talvez a situação não fosse apenas uma piada e que, de fato, ela poderia ter soltado um pum acidentalmente. Esse momento gerou um dos maiores debates nas redes sociais na época e é frequentemente relembrado por internautas até hoje. No entanto, o mistério permanece. Não se sabe ao certo se Marina realmente peidou ou se foi apenas um som que causou essa impressão. Em um programa de televisão nos Estados Unidos, estava ocorrendo um quadro sobre ser fitness, onde a apresentadora explicava sobre atividades físicas que podiam ser feitas em casa, incluindo yoga. Todos sabemos que yoga é uma atividade que exige flexibilidade e movimentação. Durante a aula de yoga, a apresentadora estava deitada, abraçando as pernas, pressionando a barriga, e no momento de se sentar e abrir as pernas, eis que escapa um belo e estrondoso peido. Hold to your shins and give yourself a rock up. Okay, let's... O programa era ao vivo, tocava uma musiquinha de yoga relaxante. A plateia estava calada para criar o clima, mas isso não adiantou de nada. Todos começaram a rir, já que o pum da apresentadora foi extremamente alto. Rodrigo Bocardi é um famoso apresentador da emissora Globo. Ele apresenta o Bom Dia SP no horário nobre, trazendo as notícias da capital paulista. Apesar da seriedade que mantém em todos os programas, às vezes podem ocorrer erros, como foi o caso dessa vez. Rodrigo Bocardi parecia um pouco nervoso, embolando algumas palavras enquanto tentava chamar o intervalo. No fechamento do bloco, ele falou sobre os paraquedistas e, no momento de mudar para o próximo assunto, fez um silêncio. E eis que surge um ligeiro barulho de vento saindo por suas nádegas. Já. Acidente com paraquedistas em Boituva. Um morreu, 2 se feriram. Polícia Militar. O barulho foi bem sutil. Ele fica calado, como se estivesse fazendo força. E eis que surge o pequeno barulho que escapou pelo microfone. Não se sabe se ele estava passando mal, mas é bem provável, já que qualquer um pode passar por uma situação como essa. Nos comentários na internet, alguns acreditaram se tratar de edição de vídeo, mas pelas pausas na fala e pelo modo nervoso de falar, dá pra entender que realmente aconteceu. Bandidos na região metropolitana de Belo Horizonte foram capturados pela polícia e levados à prisão. Até aí não há nada demais, isso acontece todos os dias. Inclusive, uma equipe de reportagem da TV Alterosa foi até o local para entrevistá-los. E é aí que surge o motivo pelo qual este vídeo está aqui. Os meliantes não queriam falar com a equipe de reportagem. Algemados, eles se viraram para a parede e um deles se deitou de bruços no chão, tentando tampar o rosto. Eis então que, para espantar a equipe de reportagem, eles solta um tremendo peido alto. Que é isso aí, velho? O bandido, que não queria ser filmado pela reportagem, já que não queria que ninguém o visse, acabou fazendo o efeito reverso, já que essa cena viralizou e rodou o Brasil inteiro. No final das contas, os bandidos realmente não conversaram com a equipe de reportagem, e a única coisa que foi literalmente para o ar foi o peido dele.